Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí para mais uma reunião do Centro Espírita Friburguense, onde nós procuramos cada vez mais, a cada dia que passa, compreender a doutrina espírita, estudando a codificação, estudando as obras básicas e meditando a respeito disso que nós estudamos, para nós irmos chegando, como eu digo para vocês, às conclusões nossas, as nossas conclusões a respeito de todo esse estudo, de todo esse aprendizado que nós fazemos aqui em conjunto, todos nós aprendendo, nós aqui em cima, vocês aí embaixo. Eu já disse que vocês aí embaixo não significa desnível, né? Moral nem intelectual, é para a gente aqui ser visto, por isso é uma questão pedagógica, como diz muito alguns locutores de televisão, imagem pedagógica. Então, aqui é o caso. Eu já disse para vocês que se a gente ficar ali embaixo, vocês não enxergam, principalmente eu. Vão chegar aqui, vão ouvir a voz, vão pensar que é gravação. Mas não, é porque nós estamos no mesmo nível. Aí isso aqui é pedagógico, só para aparecer, Wagner. Entenderam? Mas nós todos estamos aqui aprendendo. Nós todos estamos aqui nesse processo. E um detalhe importantíssimo, nenhum de nós, nem vocês aí, nem nós que estamos aqui, estamos em julgamento. O que está em julgamento e sempre estará é a doutrina espírita, que nós devemos aceitar ou não, de acordo com o que nós entendermos e nós acharmos sensato. Então vejam que religião aberta, que religião realmente confortável. Nunca ninguém no centro espírita ouve uma palavra de condenação, uma palavra de perdição, nunca. Porque o espiritismo vem mostrar que tudo está no processo de desenvolvimento, no processo evolutivo. Dos mais bárbaros criminosos até aqueles que já atingiram as virtudes da Irmã Dulce, da Teresa de Calcutá e tantos outros que já passaram por aí. Tudo está no processo de evolução, nada perdido. Então, esse é o principal objetivo de nós fazermos os estudos aqui no Centro Espírita Friburguense. Pesquisarmos, pensarmos, meditarmos, analisarmos com humildade, com perseverança, para nós irmos realmente entendendo o espírito do Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece para nós passarmos às nossas irmãs que farão os estudos da noite de hoje. Querido Jesus, mais uma vez nós te agradecemos e aos bons espíritos que nos assistem, que nos inspiram, que aqui permanecem conosco, por mais esta noite, por mais esta oportunidade que nós estamos tendo de estudar as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Com a participação, portanto, de todos vocês, nesse empenho e nesse apoio que sempre nos deram, nós vamos iniciar os nossos estudos da noite de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro. Tem 3 Cristinas, eu agora me confundi, viu? Eu ia falar Tereza Cristina, mas é Cristina Ferro e Valéria Cristine. Então é realmente confuso. Para minha idade já é confuso, claro. Uma boa noite a todos. Estamos agradecendo, a oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina que é transformadora e que nos possibilita ver o mundo, ver a vida, ver a nossa vida de uma forma diferente, para que a gente possa mudar as coisas, transformar nesse caminho de evolução aí que o Zé Manel estava falando. Então, hoje eu vou falar sobre o Evangelho, que o nosso irmão Washington iniciou o estudo, o capítulo 7, onde se fala de bem-aventurados os pobres de espírito. É muito importante que a gente entenda, as bem-aventuranças. Quanto tempo Cristo teve aqui trazendo essa segunda revelação, de Deus para a humanidade, e a gente necessita estar sempre estudando, estar sempre vendo outras facetas, porque cada vez que a gente estuda e repete, nunca é igual, porque nós não estamos iguais. O momento onde nós vivemos, onde nós estamos, as coisas que nós estamos vivenciando, nosso olhar sobre o mundo não é igual. Então, a gente tem que se abrir para essa compreensão. Até por isso a gente faz essa prece antes, para a gente deixar o mundo lá fora, deixar as nossas preocupações rotineiras, cotidianas e realmente se centrar aqui, absorver essa harmonia que a gente percebe que tem no ambiente, para a gente se abrir a ouvir essa mensagem, a compreender com o coração. Quem tem olhos de ver,
e que tem ouvidos de ouvir, né, que ouça. E esse capítulo aqui se dedica a colocar o que é ser pobre de espírito. E os espíritos começam nos dizendo que pobre de espírito não é aquele que é tolo e nem aquele que é simples. Esse capítulo nos fala basicamente de orgulho e de humildade. Né? Que orgulho é o que nos faz, enquanto espíritos, pensarmos que porque a gente aprendeu mais, ou porque estamos numa posição social melhor, ou por qualquer motivo, de que nós somos melhores que os outros. Até se eu me esforcei mais, melhor, até no sentido, não, eu sou melhor, sou mais bonzinho do que fulano, porque eu estou me esforçando, olha só como é que eu faço, né, o bem para os outros. Isso é uma forma de orgulho, é uma forma de vaidade. Então a gente precisa se despir desse orgulho, a gente precisa entender o que é a verdadeira humildade para que a gente possa estar mais perto de Deus, porque a humildade é uma virtude que nos aproxima de Deus, é uma condição para que a gente possa compreender o que é caridade, porque através dessa virtude a gente percebe e a gente começa a sentir que nós somos iguais aos outros, iguais a todos. Não é só igual aos bonzinhos ou igual aos que a gente gosta. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos iguais e estamos aqui nesse planeta de provas e expiações numa abençoada oportunidade de evolução. Então, quando a gente trabalha, né, esse sentimento, quando a gente trabalha essa virtude, a gente possibilita que a gente ande um pouco mais rápido nesse caminho aí, rumo a essa perfeição. E aí começa o ponto que a gente vai estudar, é o quem se elevar será rebaixado. Então, nesse ponto, os espíritos começam nos dando 3 trechos do Evangelho, onde eles nos dão algumas dicas que depois a gente vai comentar. O primeiro é aqui, ele fala assim: naquela hora chegaram-se a Jesus e os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Nesse trecho aqui, que é de Mateus, né? Jesus está querendo nos dizer o que como menino, né? Ele está falando da simplicidade de coração, ele está falando da espontaneidade, porque nós que somos espíritas, estudamos as encarnações sucessivas, não podemos entender que um menino seja um espírito puro, né? A pureza do coração não significa porque ele é criança, porque ele é menino, que ele tem o coração mais puro, e depois é que o coração dele vai ficar, né, embaçado, cheio de maus sentimentos. Como nós viemos de outras encarnações, nós trazemos conosco todas as virtudes e todos os vícios que fazem parte do nosso espírito. Só que quando a gente encarna no planeta Terra, quando a gente começa a nossa encarnação, é na infância que a gente tem, né, a gente tem o véu do esquecimento quando a gente vem para cá, e na infância a gente tem uma oportunidade exatamente porque a gente se esquece de ser educado, né? Por isso que a gente precisa de uma família, a gente está inserido no seio de uma família, tem pessoas que precisam cuidar de nós, nos ensinar, porque nesse momento da vida a gente está mais aberto aos aprendizados, porque a gente está um pouco que esquecido de tudo que a gente já vivenciou. Mas é lógico que as nossas características pessoais continuam, né? Existem crianças dóceis, existem crianças agressivas, de todos os matizes aí da personalidade, porque nós somos espíritos antigos e trazemos conosco essas coisas. O que Jesus quis dizer com o menino foi isso, né? De que a gente possa ter essa pureza e simplicidade de coração, que a gente possa ser espontâneo, que a gente possa aprender melhor. E ele nos fala aí também, e quem receber um menino como esse, terá o reino dos céus. Então nada, meus irmãos, que a gente faz na nossa vida para trabalhar a nossa evolução, pode ser uma coisa egoísta que só envolva a gente. Vai sempre envolver o outro. Porque se eu compreendo isso, se eu compreendo que eu estou aqui
para estar com meus irmãos, que somos todos iguais, eu não posso deixar o outro ali e falar que se dane ele, eu estou trabalhando a mim, eu estou trabalhando a minha evolução, o resto cada um faz por si. Não dá para pensar assim. Se eu penso que o outro é igual, tem as mesmas necessidades que eu, precisa se sentir amado, ter esse sentimento de pertencer, como eu preciso ter isso, porque isso é muito forte no ser humano, a nossa primeira motivação é querer ser amado, ser aceito, pertencer. Então, se eu sei disso, quando eu busco isso, e eu busco a melhor forma de fazer isso, eu também tenho que fazer isso pelo outro, e fazer isso com prazer. Depois, na segunda, então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Olha que grande ensinamento contém esse trechinho que também é de Mateus. Qual é a regra de ouro, preciosa, que Jesus nos disse aqui? O primeiro, quem manda no mundo, né, é o poderio econômico, é aquele que domina o outro pelo poder, pelo saber, pelo conhecimento, pelo dinheiro, é aquele que domina. Mas no reino de Deus, mas a verdade, o que Deus, que é infinita bondade, né, que é o Criador de todas as coisas, não é essa a lógica dele. Não é essa a lógica de Deus. A lógica de Deus é que aquele que mais amar, aquele que mais se doar, aquele que mais conseguir ter essa relação harmoniosa, onde ele estiver, por onde ele passar, onde ele possa levar a luz, esse será o maior. Porque, meus irmãos, a gente só pode pensar o mundo conforme os nossos olhos, né? Como a gente vê as coisas. E a gente pensa, porque a gente vem de um longo tempo pensando assim, que a justiça é uma coisa punitiva. Que a justiça, o cara cometeu um crime, prende, manda ele passar a vida toda na cadeia, né? O filho fez alguma coisa de errado, tranca ele, eu boto no banquinho o tal da, como é que é, cantinho, sei lá, o castigo, tem sempre uma cadeirinha, é para ir para o descanso, é o descanso. É para ir para o descanso, tem criança que até já sabe, faz alguma coisa, fala, é para eu descansar, então descansar significa que senta lá e fica de castigo. Então, nós temos muito arraigado em nós que essa é a justiça. Isso vem lá de trás, né? Quando os exércitos dominavam o povo, tanto que quando o povo judeu esperava a vinda do Salvador, esperava alguém glorioso, com um exército que fosse destruir os outros e assumir o lugar.